que essa teologia diz que significa sermos imagem e semelhança de Deus. E para sermos mais um pouco específicos, o que nós acreditamos? O que você acredita sobre a sua vida, sobre a sua existência, sobre todas as características que você possui diante de toda o restante da demais criação de Deus? Pense um pouco sobre isso. Quem é de fato, de verdade, você? Existem duas referências bíblicas, uma no Salmo de número 82, uma afirmação que Jesus retomou lá em João 10, 34, onde ele diz àqueles que estavam ouvindo, Jesus diz: vocês são deuses. Então, a afirmação do Salmo 82, é interessante esse texto, porque o Salmo 82, ele fala que Deus, no meio da congregação de deuses, Ele estabeleceu o seu trono e Ele estabeleceu os seus juízos. Não vou aqui agora, nesse momento, discutir se existem outros deuses, porque para a igreja cristã existe um único Deus. Mas a afirmação bíblica fala que no meio da congregação de deuses, Deus estabeleceu o seu juízo, e também o próprio texto da lei diz: não terá outros deuses diante de mim. Então aí se estabelece a possibilidade de existir outros deuses, ainda que sejam invenções da capacidade humana para a sua criatividade, enfim. Mas o fato é o seguinte, que aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, criando todas as coisas que existem. No princípio, abre o texto dizendo: Senhor, Deus criou os céus e a terra. E aí vem descrevendo o primeiro dia, o segundo dia, e agora nós lemos o sexto dia. O que Deus fez no sexto dia? No sexto dia, Ele fez o homem e Ele fez a mulher, diz o texto. E Ele fez diferentemente de toda a sua criação. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. A teologia diz que esta imagem e semelhança de Deus é uma questão de que o homem tem autoridade sobre toda a criação. Esta é uma das afirmações que a teologia expressa. O ser humano, ele possui autoridade sobre os demais aspectos da criação. Ele domina, ele tem a autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Atualmente o homem está tentando dominar o espaço. Fala-se do cosmo profundo, da pesquisa que vai além do nosso sistema solar. Então o homem desde sempre tem tentado desenvolver um domínio. Agora vejam bem, quando nós falamos imagem e semelhança de Deus, nós não podemos nos esquecer que Deus, Ele possui seus atributos, suas qualidades. E nós aprendemos que Deus possui atributos que Ele comunica a nós, que Ele participa conosco desses atributos. E existem atributos de Deus que Ele não comunica conosco, que fica somente no seu domínio. Por exemplo, Deus comunica o atributo de amor, nós também amamos. Deus atribui a nós o atributo de conhecimento, porque nós temos um certo grau de conhecimento. E assim Deus vai comunicando a nós atributos que pertencem a Ele. E outros atributos Deus não participa conosco, não nos dá. Por exemplo, o atributo da onisciência de Deus, o atributo da imanência de Deus, nós não participamos disso. Mas aí nós vamos percebendo que há alguma coisa que Deus concede a nós, para nós tentarmos entendermos ou entender aquilo que significa sermos imagem e semelhança de Deus. Agora, vejam bem, se você parar e colocar a Bíblia de lado, se você colocar a teologia de lado e fazer a seguinte pergunta: do que nós somos feitos? Quando você olha para o seu corpo, para a sua estrutura física,
você se pergunta, do que eu sou feito? Então vem a ciência e diz que você tem 4 elementos. Teu corpo todinho ele é composto de 4 elementos. Primeiro elemento, a questão do oxigênio para a sua respiração. Segundo elemento, o carbono para os seus músculos. O terceiro elemento, o cálcio para os seus ossos. E o quarto elemento, o ferro para o seu sangue. Então, são esses 4 elementos que compõem todo o organismo humano. A ciência também diz que são esses 4 elementos que nós encontramos na formação, na constituição de todo o universo. De que o universo é feito? A ciência diz, é feito de oxigênio, é feito de carbono, é feito de cálcio, é feito de ferro. É lógico que tem uma intenção já pré-estabelecida para dizer que o ser humano ele é uma extensão também do universo. Portanto, nós paramos pensar e perguntarmos, mas afinal de contas, quem somos? Quem sou eu? Sobre o que nós dominamos? Sobre o que nós temos autoridade? E aí nós fomos fazendo pergunta e vamos procurando respostas. E para dizer bem a verdade, a gente acaba muitas vezes entrando por caminhos que não nos trazem as respostas que satisfazem a nossa alma, o nosso coração. Porém, eu particularmente acredito que a palavra de Deus ela nos concede uma resposta e nós encontramos nas folhas da Bíblia, nas páginas da Bíblia, um homem cujo mesmo, se você olhar para ele, estudar a sua vida, você vai descobrir quem é você, quem somos nós. Obviamente que estou falando sobre a vida de Jesus. Quem foi Jesus? A primeira concepção que nós temos sobre Jesus é que Jesus, ele é 100% Deus e ele é 100% humano. O imanente recebendo o transcendente. Transcendente é aquele que transcende, que vai além da nossa concepção. Nós não conseguimos saber quem é Deus, de fato, de verdade. Lembra? Só para a gente lembrar, vou dizer uma coisa que eu já disse aqui outras vezes. Quando nós estudamos teologia, nós não estudamos Deus, porque Deus não pode ser objeto de estudos. O que nós estudamos é a palavra, a Bíblia e aquilo que ela fala acerca de Deus. Mas o Deus eterno, transcendente, que vai além da nossa imaginação, nós não podemos estudar, porque ele não é um objeto de estudo. A mente humana, por mais que ela é capaz de alcançar níveis profundos de conhecimento, jamais conseguirá conceber na essência quem é Deus. Mas nós temos, para nosso deleite, a revelação da palavra na Bíblia, dizendo para nós aquilo que é essencial para que nós conheçamos quem é esse Deus. E esse Deus, então, ele que é transcendente, ele se torna imanente, ele se torna presente na pessoa de Jesus. Então, nós estudando a pessoa de Jesus, nós podemos vislumbrar um pouquinho de quem é Deus. Se você quiser um pouquinho, se deleitar um pouco aí, Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 7, diz que Jesus, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumiu forma de servo. Então, ele era Deus, mas ele não usurpou, ele não usufruiu da característica de Deus enquanto estava entre os homens, entre nós. Nós encontramos, então, para buscarmos uma resposta para essa pergunta, afinal de contas, quem somos nós diante de Deus, dessa afirmação contundente, verdadeira, de que nós fomos feitos à imagem, à semelhança de Deus. E nós, então, encontramos esta afirmação de que Jesus, o Deus transcendente, era imanente, ele se tornou humano, de carne e osso. A grosso modo, ele tinha o mesmo DNA de Maria. O sangue de Maria corria no corpo dele. Não que isso vá fazer de Maria, como algumas pessoas querem, alguns teólogos querem, fazer dela uma mulher eterna
uma mulher imaculada. Longe disso. Então nós olhamos para Jesus e podemos perceber que Jesus era um ser humano, né? Agora, você pergunta para você, eu acho que você já fez essa pergunta, talvez você ainda está buscando a resposta, de onde vinha todo o poder e toda a autoridade desse ser humano chamado Jesus? E você poderia também estender um pouquinho a pergunta e dizer, será que eu também alcançaria esse nível que Jesus alcançou de espiritualidade, de conhecimento da palavra e de santidade diante de Deus, já que eu também sou imagem e semelhança de Deus? Então nós temos que estudar a estatura espiritual de quem era Jesus, como ele alcançou esse nível de espiritualidade. Percebam que não é uma resposta a princípio fácil. Não é, eu particularmente acredito que é uma resposta difícil. Mas existem pistas que nós podemos descobrir aqui na palavra de Deus. Porque vejam bem, eu acredito que olhando para a vida de Jesus, nós podemos descobrir 3 características que tinha nele, que ele possuía, e que por incrível que pareça, você e eu possuímos. Só que nós estamos tão viciados e tão acostumados a olhar as coisas a partir de uma visão lógica, de uma visão matemática, onde 2 mais 2 são 4, que nós não concebemos mais a possibilidade da existência de milagres, de que Deus ele pode transformar as nossas lógicas em coisas inesperadas. E aí nós olhamos para Jesus e percebemos a primeira lição que eu encontro olhando para Jesus da onde Jesus adquiriu os pensamentos que ele tinha, como que ele construiu o cabedal de conhecimento que ele possuía e que levou ele a ter os pensamentos que ele tinha. É mais ou menos como nós hoje. Eu conversava ontem à noite, quando eu vinha do culto lá da igreja presbiteriana na Filadélfia, do encontro de jovens com o Pedro. E nós falávamos sobre a experiência comum. Obviamente, nós estávamos falando sobre o meu sogro. Meu sogro, já até falei isso aqui outras vezes, não do meu sogro, mas dessa experiência que outros dos irmãos provavelmente têm. Meu sogro, ele ama assistir o Datena. É o programa preferido dele, assistir o Datena. Então, estou usando como exemplo. Então, ele assiste o programa, ele vê uma reportagem sobre sequestro, ele vê uma reportagem sobre um tiroteio, sobre um tráfico de droga, um cara que foi assaltar a menina para roubar a bolsa, deu um tiro na cabeça da menina, e ele vai ouvindo esse nível de notícias, de informações, e isso vai estabelecendo dentro da existência dele um pensamento. Aí ele então desliga a televisão, ele fala assim, puxa vida, esse mundo está totalmente perdido, esse mundo não tem mais solução porque é desgraça em cima de desgraça. E o pensamento dele é construído em cima dessa dinâmica. Aí ele janta, ele vai assistir, sei lá, o Jornal Nacional, com as suas notícias pré-programadas, pré-defendidas, já querendo vender uma ideia, vender um produto lá para você. E você vê, então, que o Congresso Nacional está mais perdido que cachorro quando cai da mudança. Não faz mais nada certo lá. Você fala assim, realmente o mundo está difícil. Então, veja bem, vai construindo um pensamento. Esse pensamento vai desembocar na segunda característica. Vai produzir nele uma emoção. E existem 2 emoções que nós poderemos desenvolver, que é uma emoção que nós chamamos de amor ou a emoção de ódio. Pergunte para ele que tipo de emoção que ele está guardando no coração quando ele desliga do programa do Datena. Não é de amor, é de desconfiança, é de pensamento negativo, é de desgraça, é de que nada mais funciona neste país. É de que nunca mais nós teremos um congresso que poderíamos confiar, de que nada mais vale a pena. E as emoções, então, são de medo. Essas emoções vão ganhando dimensão em nós e vai fabricando em nós uma realidade
que não é real, vamos assim dizer. Agora, quando você assiste, não um vídeo de YouTube onde tem notícias ruins e tal, mas de repente uma palestra sobre a vida piedosa do apóstolo Pedro, ou de um dos apóstolos, um dos reformadores e tal, você fala, puxa vida, ainda há esperança para o mundo, e vai nascer uma emoção de amor em você, e você vai lembrar de alguém, você vai orar por esse alguém, você vai dizer, puxa, ainda há esperança no mundo. Então lembre-se que pensamentos produzem emoções. E Jesus, ele construiu todo o pensamento dele, e a Bíblia diz isso, e portanto é importante que nós examinemos as Escrituras. E o próprio Jesus fala que os fariseus, eles erravam porque não examinavam as Escrituras. Ele dizia, examinais as Escrituras porque são elas mesmas que falam de mim. Então você precisa ocupar os seus pensamentos com coisas que produzem emoções de amor. Porque pensamentos geram emoções e emoções geram sentimentos. Aquelas emoções vão gerando em você um sentimento de derrota, de vergonha, de humilhação, de que nada mais dá certo, que inclusive Deus não te ama mais. Não era isso que acontecia com Jesus. Cada vez que Jesus subia ao monte e passava a noite, eu não sei o que tinha tanto para conversar com o Pai. E orava, e os pensamentos deles eram tomados pela presença de Deus, do Pai Celestial. Ele descia com uma emoção cheia de compaixão e amor, e ele manifestava curas, libertações, transformações, defendendo o pobre, o necessitado, e ele vivia sentimentos verdadeiros, sentimentos sadios. Está vendo a dinâmica de quem é que nós somos? Nós somos feitos de pensamentos, de emoção e sentimentos, porque são estas características que nós encontramos no Filho de Deus, no próprio Deus encarnado. E Ele é o modelo para nós. Então nós precisamos pensar nisso. Guarde essa dinâmica na sua mente, meu irmão, minha irmã. Pensamentos geram emoções. Emoções mais pensamento igual sentimentos de amor ou de ódio. Olhe para a nossa sociedade, que se alimenta de uma mídia podre, de uma mídia que não tem praticamente nada a acrescentar, que não tem praticamente nada a nos ajudar. Não é à toa que você encontra pais, filhos vivendo dimensões totalmente opostas. Por quê? Porque perderam a visão a visão de Jesus, um homem que deu o exemplo, que foi o exemplo para nós. Agora, vejam bem, eu não estou falando isso aqui apenas usando o raciocínio humano. Eu extraio isso da afirmação do apóstolo Paulo em Filipenses 4:8, que bem que você poderia abrir esse texto aí para nós lermos juntos. Abra aí em Filipenses 4:8. Para a gente ser mais lógico, antes de abrirmos em Filipenses 4, abre em Filipenses 2. Depois a gente passa para o 4. 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é a palavra-chave? Tende em vocês os mesmos sentimentos que Jesus tinha. Como é que ele construiu o sentimento dele? Por meio de pensamentos que vinham da lei, da Torá, da presença de Deus, que gerou nele emoções sadias. Um filho obediente, um homem de oração, um homem de bondade, um homem que teve a capacidade e a coragem de entregar a sua própria vida.
Isso só pode ser sentimentos verdadeiros. Aí você agora vai para o 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. O que tem que ocupar os teus sentimentos, melhor dizendo, o que precisa ocupar os seus pensamentos para que você tenha sentimentos verdadeiros? Aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é de boa fama, é isso que precisa ocupar a nossa mente. É por esta razão que, de vez em quando, estou falando aqui na igreja. Guardem as portas de entradas do seu coração. Cuidado com as coisas que vocês estão assistindo, que vocês estão ouvindo. Não se esqueça de Provérbios 4:23. Tudo que se deve guardar, guarde o vosso coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Proteja a sua existência. Você pensa que uma pessoa amarga, uma pessoa vencida pela amargura, pela angústia, pela desesperança, aonde que nasceu isto? Da onde que vem esse ódio incontido de pais contra filhos, de filhos contra pais, de irmãos contra irmãos, de uma nação que está dividida? Não pode ser de Deus. Percebam como que nós falamos assim, puxa, é maravilhoso, pelo menos eu penso assim, saber que eu fui feito à imagem e à semelhança de Deus. Como que eu sei o que é a imagem e a semelhança? Olha para Jesus, está aí o Deus encarnado. É lógico, eu estou citando aqui 3 características de Jesus, existem outras. Então eu estava pensando, por exemplo, textos, e você poderia abrir aí em Romanos 6:14, para que nós tenhamos a plena confirmação da palavra de Deus, do que é que nós somos capazes, caso estejamos conectados em verdade e em espírito com aquilo que Deus estabelece, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei e sim da graça. Por que as pessoas são dominadas pelo pecado, por esse pensamento negativo que sazona na nação, que mora nas igrejas, nas famílias? Então nós precisamos pensar nisso. Então vamos, para a gente ir buscando respostas mais sinceras e mais profundas, talvez. Hoje pela manhã eu disse para vocês que iria falar um pouquinho sobre um tema. Eu já estou caminhando para a conclusão. O tema é o seguinte: se você fosse Deus, o que você faria para melhorar o mundo? Porque eu já ouvi irmãos aqui nessa igreja e em outros lugares dizendo, se eu fosse Deus, eu acabaria com o tráfico de drogas. Se eu fosse Deus, eu acabaria com a raça política. Se eu fosse Deus, eu acabaria com esse monte de igrejas que tem aí. Então nós temos sugestões se fôssemos deuses. Então nós temos a solução para a realidade do mundo se fôssemos Deus. Mas a afirmação, e é lógico que você entenda com a devida proporção, a afirmação é: vós sois deuses. Texto usado por Jesus. Agora deixa eu fazer uma colocação para você. Quando eu falei que a ciência fala que o homem tem 4 elementos,
que são encontrados no universo, então seria lícito dizer o seguinte, que você também tem domínio sobre um universo. E esse universo se chama a tua mente. Esse universo se chama o seu ser. E aí eu fico pensando, se eu, Ezoil, fosse Deus, o que eu, Ezoil, faria? Ora, nem a minha vida, muitas vezes, eu consigo cuidar dela. Muitas vezes nós não conseguimos nem ter domínio sobre a nossa mente, o que nós vamos pensar. Muitas vezes nós não conseguimos ter domínio na nossa ira, na nossa indignação, no nosso cérebro. Então nós temos todo um universo à nossa disposição, do nosso ser, da nossa existência, e ainda queremos, que não conseguimos dominar, e ainda queremos dar sugestão para aquilo que Deus tem que fazer. Percebem? E nós falamos, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Não, porque Deus tem que fazer, porque eu, afinal de contas, eu sou a imagem e a semelhança. Mas Ele te deu todo um universo, toda uma realidade, cuja mesma você tem autoridade, mas você não domina, que nós não dominamos. Então, vejam bem, e aí vem 3 perguntinhas. Você consegue ter domínio sobre a sua mentalidade? Você consegue cuidar desse universo aqui? O ditado chinês, se não me engano, você não pode impedir de uma pomba pousar na sua cabeça, mas você pode impedir de que ela faça ninho na sua cabeça. Você não pode impedir que alguns pensamentos tomem a sua mente, mas você pode impedir de ela morar na sua mente. Você domina o seu ser, a sua existência, sua mente, os seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções. Você tem controle sobre isso, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Você consegue dominar isso. Ah, mas se eu fosse Deus, eu ia resolver o problema do mundo. Se eu fosse Deus, a primeira coisa que eu faria era curar todos os enfermos. Se eu fosse Deus, eu ia acabar com o câncer. Se eu fosse Deus. Mas sendo você Deus sobre a sua vida, nós não dominamos. Percebem bem como que o desafio da palavra de Deus para nós é, primeiramente, que nós devemos cuidar da nossa vida. Muito bem. Pensemos nessa característica para a gente não sair muito do texto. Eu acho, na minha simples concepção, que nós poderíamos entender melhor o nosso relacionamento com Deus, e não precisamos ler, que você já conhece, na parábola do filho pródigo. Não no filho que saiu, mas no filho que ficou em casa. Vocês lembram que a parábola ali de Lucas 15 diz que quando aquele irmão mais velho estava voltando do campo, ele percebeu que na casa tinha uma festa. E ele então chamou um dos criados e disse: o que é que está acontecendo? E o criado fala assim: olha, o teu irmão voltou e o teu pai está radiante de alegria e resolveu matar o novilho cevado e está dando esta festa maravilhosa. E está todo mundo muito feliz. Está acontecendo, meu filho? Ó, meu pai, estou trabalhando com o senhor tantos anos, faço de tudo aqui, e o senhor nunca me deu um pato, um cabrito para eu comer com meus amigos, enquanto esse filho teu que jogou tudo fora, vem o senhor dar uma festa. Aí o pai fala assim: meu filho, tudo que é meu é seu. Moral da história. A pergunta é se nós temos, de fato, de verdade, usufruído de todas
as promessas de Deus para nossas vidas. Se não estamos, por qual razão? O que está por trás que impede da ação de Deus alcançar as nossas vidas? Só pode o problema estar em nós. Por quê? Primeiro, porque nós não acreditamos, nós não pensamos mais que Deus é capaz. E é por isso que você ouve de vez em quando alguém dizer: por que no Antigo Testamento acontecia milagres, no Novo Testamento aconteciam milagres e agora não acontece mais? Ora, olhe para a vida do profeta Elias. Ora, não vamos muito longe, vamos pegar o nosso exemplo dessa noite. Olha para a vida de Jesus, o que culpava os pensamentos dele? Aonde ele construiu todo o seu cabedal de conhecimento? Filho submisso, filho conhecedor da palavra, filho que amava o pai, filho que diz lá em Lucas 14, que tinha como costume, como tradição, frequentar a sinagoga para ouvir a leitura da lei. Um filho que tinha totalmente controle de suas emoções, dos seus sentimentos, um filho que tinha amor. O pai só pode responder sim. Percebe? Esse filho pródigo, que não saiu, mas que era pródigo, estava indignado, estava revoltado, estava cansado daquela vida miserável da perspectiva dele. Quase que um retrato da igreja hoje. Eu estou tanto tempo na igreja, sou um dizimista fiel, eu que estou aqui na igreja desenvolvo o meu dom, Deus não faz nada. Aí vem um cara do nada aí, entra aí e sai curado. Só para fazer um link ao sermão do domingo passado, para quem ouviu. Jesus, no dia do julgamento, não vai perguntar para você se você entendeu a doutrina da Trindade. Não vai perguntar se você entendeu e aceitou a doutrina da predestinação. Mas é como você viveu a sua vida. Como você desenvolveu a sua fé. Agora, como é que nós, como igreja, vamos crer que o Deus ainda pode curar, que ainda Deus... Aliás, não é que Deus pode curar, Ele cura. Porque nós aceitamos, até anotei aqui, nós aceitamos que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Não aceitamos? A afirmação bíblica é: o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo. Ora, nós aceitamos que a predestinação, ela foi antes da fundação do mundo. Deus nem tinha dito ainda, faça-se o homem. Ele já tinha determinado. Por que nós não aceitamos que todas as respostas às nossas orações também aconteceram nessa época? Qual o problema? O problema é que nós não sabemos orar como convém. É essa a afirmação da Bíblia, certo, reverendo? Romanos 8, 26. Nós não sabemos orar como convém. E por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora a pergunta é: será que um dia nós poderemos aprender a orar como convém? Como que nós vamos aprender a orar como convém, se os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, como diz Isaías 55:11? Isaías 55:11 fala que os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos. Então, nós temos pensamentos rasos e queremos que os nossos pensamentos alcancem Deus. Não vai acontecer. Não vai, não tem negócio. É impossível. Nós somos muito pusilanes, nós gostamos de sofrer muitas vezes. Nós nos martirizamos. Então, quando a Bíblia diz: olha, vocês são imagem e semelhança de Deus, é bonito ouvir isso, mas viver nesse patamar, nesse nível, que é o grande desafio. Mas não é impossível, porque nós temos o exemplo, Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo Deus,
não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, assumiu forma de servo. É este o sentimento que nós precisamos ter. Sentimentos bíblicos. A nossa mente precisa ser ocupada pela palavra de Deus. Não é por aquilo que a mídia está dizendo, não é aquilo que os vídeos do YouTube estão dizendo, não é o que os artigos da Folha de São Paulo estão dizendo, não é o que a Globo, o que a Bandeirantes, ou qualquer outro meio de comunicação de massa aí está dizendo, é o que a palavra de Deus diz. É isso que precisa ocupar os nossos pensamentos, é isso que precisa formatar, construir em nós emoções sadias, para que tenhamos sentimentos verdadeiros. Para que tenhamos o mesmo sentimento. Vocês acham que era mais fácil viver a fé cristã na época dos apóstolos? Muito mais difícil, muito mais complicado, porque hoje nós estamos protegidos por uma lei que diz que vivemos num estado laico, igreja, igreja, estado, estado. Então, vejam bem, imagem e a semelhança de Deus é olhar para Jesus e perceber o que Jesus tinha, e andar como ele andou, e viver como ele viveu. Percebem? Então o grande desafio é isso. Eu vou concluir, irmãos, para nós não nos delongarmos, já são 8h30, lendo com vocês um texto. Abra comigo no texto de João. Eu fiz questão de, enquanto estava ali, passando a limpo e meditando nesse texto, desde segunda-feira eu estou pensando nesse sermão, desde que terminei o domingo à noite, o sermão do domingo à noite, falei assim, não, nós temos que trabalhar essa questão, nesse texto de João. Por quê? Porque é um texto que o próprio Jesus está falando. As palavras aqui desse texto de João, é o próprio Jesus que está proferindo. Olha aí, João 14. Isso é importante, porque as pessoas gostam de brincar com esse texto aqui. Muitos cristãos estão brincando com esse texto e questionando Deus a partir desse texto. Olha o que está escrito aqui. Em verdade, João 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ah, bonito, 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 fantástico, maravilhoso, vou fazer obras maiores que Jesus. Como? Fala para mim, como? Meu irmão, como? Se o teu pensamento, se os meus pensamentos não são os pensamentos do Senhor, como? Se as minhas emoções não são as emoções que eu percebo em Jesus, como? Se os sentimentos que eu tenho muitas vezes são sentimentos feios, negativos, de reclamação. Lembra daquela dinâmica que nós já falamos aqui, que você encontra na Bíblia muitos salmos de lamento. Lamentar nunca foi pecado. Pecado é reclamar. Porque a dinâmica diz o seguinte: reclamar, você reclama de Deus. Lamentar, você lamenta para Deus. E tem muita gente reclamando. É porque Deus não me ama, é porque Deus não sei o quê, porque Deus não sei o quê, porque Deus não sei o quê, não sei o quê, mas você vai ver a vida não está alinhada com a verdade da palavra. Então Jesus fala que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Percebem aonde reside o problema? O problema está em nós, está em mim. Porque Deus, diz o profeta Jeremias, não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. O que ele falou, ele vai fazer.
Diz o profeta Isaías que, agindo Deus, quem impedirá? Então nós chegamos a uma triste e dura, mas importante conclusão, que nós precisamos, bom, não sei você, também tem essa questão, né? De repente é uma visão particular minha. Eu chego então à conclusão de que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Eu preciso mudar. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós não nos esqueçamos que realmente nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Só que, infelizmente, o problema do pecado, que causa a separação entre nós e o nosso Deus, distorceu totalmente esta imagem e essa semelhança. Mas Jesus veio para restaurar a nossa plena comunhão com Ele. E Ele deu o exemplo de que devemos ser e viver. Que o Senhor complete a boa obra dEle na sua vida. E que esta semana possa ser uma semana muito especial para você na sua caminhada da fé. Amém.